This call is now being recorded. Muito bem. Boa noite. Voltamos com mais uma aula de Fundamentos da Educação Especial. E para quem não assistiu à última aula, meu nome é Andréa Marinho dos Reis, tá? E a gente vai dar continuidade, tá bom? Desculpa aí o atraso, porque a internet lá caiu, e aí eu tive que vir aqui para o curso, mas vamos lá, ok? Qualquer coisa, pessoal, pode escrever aí, se não estiver ouvindo, se não estiver me vendo, se não estiver entendendo, tá ok? Professora, boa noite. Meu nome é Delma. Boa noite. Tudo bem? Muito bem, vamos lá, tá? Tem um áudio ligado aí. Por favor, tem alguém com áudio ligado aí. Pessoal, tem alguém com áudio aí. Prontinho. Pessoal, estão vendo aí então, né? O slide. Sim, estou vendo, professor. Ok. Ok, então vamos lá. Então, fundamentos aí da educação especial, vamos continuar nossa aula, tá? Quais são os objetivos dessa aula? Conhecer os objetivos da educação especial e inclusiva, definir os conceitos relacionados aos vários tipos de deficiência, reconhecer as causas dessas deficiências, identificar as necessidades dos alunos com deficiência e discorrer sobre diversas e possíveis adaptações para atender às necessidades especiais em alunos com diferentes tipos de deficiência. Esses são os objetivos. E o que é que a gente já sabe? O que é que se espera que vocês já saibam a partir da última aula que a gente teve? Tá? Na aula anterior, a gente debateu sobre o histórico do surgimento da educação especial no Brasil, né? Eu fiz toda aquela retrospectiva desse histórico, como que aconteceu, né, até a gente chegar nos dias atuais. A gente conheceu, né, as fases da educação especial, que é a fase da exclusão, lembram? A fase da exclusão, da segregação, da inclusão. E discutimos também sobre o papel do educador na educação especial e conhecemos também os aspectos legais que eu tive na LDB, na Constituição Federal de 88, tá? Isso foi o que a gente viu na aula anterior. Tá? Olha aí, eu vou fazer um gancho, tá? Da aula anterior, para quem não assistiu, tá? Dando uma revisada. Tá? A primeira fase que a gente viveu aí foi da exclusão, onde as pessoas com necessidades especiais não estavam inseridas em nenhum tipo de instituição de ensino, elas eram guardadas em casas, elas só ficavam em casa, elas não podiam frequentar os lugares que as outras pessoas, ditas normais. A fase da segregação, as pessoas com necessidades especiais
já começaram a ser inseridas em escolas especiais, tá? E as ditas normais iam para o ensino regular. Boa noite, Maria Eudes. Seja bem-vinda à aula, tá ok? Então, essa segregação, né, foi um pequeno avanço, porque já podiam sair de casa, estudar, mas essa escola era no ensino, né, apenas escola especial, não podia frequentar aquela escola regular. A fase da integração, as pessoas com necessidades especiais estão na mesma instituição de ensino das ditas normais, mas em grupos separados, ou seja, mesma escola, mas em sala diferente. Tá? Eles já podiam frequentar uma escola, né, de ensino regular, porém elas não podiam se misturar aos alunos normais, né, ditos normais. E a nossa fase atual, que é a fase da inclusão, onde as pessoas com necessidades especiais estão inseridas na mesma instituição de ensino e no mesmo grupo, né, das pessoas ditas normais, ou seja, as pessoas que não têm deficiência. Tá ok? Ficou claro? Isso aqui vai cair uma questãozinha, eu elaborei, né, a nossa avaliação em cima dos slides, de tudo que eu estou explicando, tá? E aí eu queria passar um pequeno vídeo para vocês, ele é bem curtinho, só para a gente fazer uma reflexão sobre a educação especial, ok? E aí, se o áudio não tiver bom, vocês me avisam, tá? Já pensou se você tivesse que fechar os olhos? O que você enxergaria? Já imaginou se precisasse ficar calado? O que diria? E se não pudesse andar? Aonde iria? Existe em cada um de nós uma força chamada amor, capaz de nos fazer enxergar, falar, nos levar aonde sonhamos ir. Basta querer, basta escolher. Somos únicos, cada um de nós, e como tal, dotados de nossas particularidades, limitações, dons, necessidades, sonhos, medos. Somos iguais, você, eu, diferentemente iguais. Sem bullying, sem preconceito, sem racismo, sem essas coisas. Todo mundo tem que entender que o mundo é igual, ninguém é diferente, nunca vai ser. Choramos e também damos boas risadas. Somos pensativos e também muito comunicativos. Somos recheados de planos, metas, que buscamos dia após dia. Somos por dentro e por fora. Nem sempre se enxerga a luz do dia ao sair de casa pela manhã. Mas o vento que toca seu rosto e brinca com seus cabelos, é incrível. Existe sempre um modo melhor de enxergar a vida. Se você ainda não enxergou, é porque não fechou os olhos. Experimente. Muita gente precisa da sua ajuda. Eu só preciso do seu respeito. E se não for pedir muito, do seu carinho. Don't think that a drop of tea makes the world
A deficiência não nos faz diferentes, somos todos iguais. E aí, pessoal, deu para ouvir bem? Ele ficou dando meio que uma travada, né? Deu, né? O que é bacana é que o que ela fala é que a gente tem que se colocar no lugar deles, né? A gente tem que se colocar no lugar deles. Quando a gente se colocar, né? Nós, educadores, nós, alunos, a gente tem que se colocar no lugar deles e a gente sentir o que eles sentem. A questão é respeito. E na sala de aula, fazer com que os outros alunos também respeitem. Não é obrigar o aluno a respeitar, mas sim ensinar o aluno a respeitar. Ensinar que todo mundo é diferente, que todo mundo tem suas características, suas peculiaridades, então cada um, em sua essência, é diferente. Né? Então, vamos voltar lá para os slides, tá? E o que a BNCC fala sobre o AEE? Tá? Quando a gente fala em BNCC, alguém já ouviu falar esse termo? BNCC é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Tá? Inclusive, está tendo uma grande reestruturação dessa BNCC com relação a toda a educação brasileira, principalmente no ensino médio. E essa Base Nacional Comum é tudo aquilo que o aluno, o educando, deve aprender, né, em cada ciclo, que agora não é mais somente classificado em séries, mas em ciclos, tá? Então, às vezes, 2 séries faz parte de um ciclo. Boa noite, Ronieri. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa aula. E as competências que essa Base Nacional Comum Curricular exige para os alunos que estão inseridos nas salas de atendimento educacional AEE, de maneira natural, são. Então, quando você vê essa sigla BNCC, a Base Nacional Curricular, né, Base Nacional Comum Curricular, que são as habilidades, competências, né, os objetivos e também os conteúdos que todos os alunos, em cada ciclo, devem aprender. E quando você vê essa sigla AEE, é porque é Atendimento Educacional Especializado, tá? Quem tem concurso que só vem a sigla. Então, fica bem atento, tá? Então, o que é que essa base nacional, ela exige, né? Que tenhamos, né? O aluno tenha conhecimento, responsabilidade e cidadania, comunicação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e trabalho e projeto de vida, tá? Então, o aluno tem que ter todos esses, né, essas habilidades aí, tem que ter o conhecimento, né? Ele não precisa, na escola, aprender somente o português, a matemática, a física, a biologia, mas ele tem que ter esse conhecimento geral da vida. E onde que hoje a gente não fala mais nem matéria, né, mas que essas disciplinas, que elas são organizadas agora por eixos, como que ela, né, se junta para formar na cabeça da criança, do adolescente, né, todo o conhecimento da vida. A questão da responsabilidade e cidadania, a comunicação, saber falar, saber se comunicar, saber interpretar, o autoconhecimento, ou seja, se conhecer, porque para conhecer o outro eu preciso me conhecer primeiro. O autocuidado, ou seja, cuidar de mim mesmo, porque para me ter cuidado com o outro, eu também tenho que cuidar de mim. A empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Cooperação, todo mundo tem que se ajudar. E o trabalho,
né, e projeto de vida. Ou seja, hoje tem até essa disciplina, desde o do fundamental maior, que é para ensinar, né, os alunos, na verdade, terem esse contato. O que é que cada pessoa tem na sua mente, o que é que ela quer ser da vida, né? Nesse vídeo que eu passei para vocês, aquela menina muito linda lá, que tem problema, que tem a deficiência visual, ela é uma cantora profissional, e nada impediu dela alcançar esse sonho, mas com certeza na escola, ou em casa, na escola, ela teve que ter esse incentivo, porque senão ela não conseguiria superar esses obstáculos. E a educação inclusiva, professor, escola e família, né? Todo mundo tem que falar a mesma língua, então os alunos com necessidades especiais de aprendizagem, recebe atendimento individualizado, de modo que possa superar essas dificuldades. Como eu falei na aula anterior, esse atendimento individualizado, ele é feito na sala regular, na turma que ele está inserido, que ele está matriculado, com um professor auxiliar. E, no contraturno, ele frequenta a sala de recursos, né, que lá que tem um acompanhamento para ele poder superar mais ainda essas dificuldades que ele está tendo com relação, né, às disciplinas frente aos outros colegas. Ele precisa ter esse impulso a mais. Então, a vivência escolar tem demonstrado que a inclusão pode ser favorecida quando observam as seguintes providências: preparação e dedicação dos professores, ou seja, todo mundo tem que estar preparado, ninguém pode chegar numa sala de aula, ou mesmo trabalhar desde o vigilante, desde a merendeira, desde auxiliar de serviços gerais, todas têm, né, todo mundo tem que saber respeitar, tem que saber que existe essa inclusão e fazer essa inclusão acontecer. Então, tem que ter realmente uma dedicação, um apoio especializado para os que necessitam e a realização de adaptações curriculares de acesso ao currículo. Tá? Isso aqui eu também já falei na outra aula, tá? Só reforçando, a educação inclusiva pode ser compreendida como uma reviravolta institucional que consiste no fim dos iguais e diferentes, e normais e deficientes. Mas espera, vamos definir com outras palavras. Educação inclusiva é uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. Ou seja, a educação inclusiva, ela é voltada para essa cidadania global, ou seja, aquele indivíduo, onde ele estudar, seja em qual país ele estudar, ele tem que ter essa educação livre, plena, né, livre de preconceito. Será que em algum lugar ele é bem-vindo, em outro ele não é? Então, não pode acontecer isso. Né? Tem que ser reconhecido e valorizado essas diferenças, que todo mundo tem. Como eu falei na aula anterior, todo mundo tem suas diferenças, ninguém é igual. Né? E existem as pessoas com algum tipo de deficiência, que deve ser sanada, principalmente pela escola. Tá? E aí, qual é a terminologia sobre deficiência na era da inclusão? Como que a gente pode se eu chegar lá na escola, chamando a pessoa de... ele é portador de necessidade, ele é um deficiente físico, ele é aleijado, né? Esse termo era muito utilizado antigamente. Hoje não se permite mais, então vamos aprender como que é a forma certa. Então, não se usa pessoa portadora de necessidade especial. Pessoa com necessidades especiais ou qualquer outro termo, o termo certo é, né? O termo pessoas portadoras de necessidades especiais está em desuso. E realmente até um dia desse se usava esse termo. Mas em uma convenção das Nações Unidas ficou definido que o termo correto agora para deficientes é pessoa com deficiência, ou PCD. A decisão foi pautada em afastar termos pejorativos que possam ser utilizados para inferiorizar a pessoa com deficiência. Né? Então, o termo certo é pessoa com deficiência. Né? E a gente vai aprender hoje a reconhecer os tipos de deficiências, como a gente pode abordar isso na sala de aula, entre outros. E quais são os objetivos da educação especial? A Secretaria de Educação Especial do MEC,
por meio do documento Política da Nacional de Educação Especial, definiu prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular, ou seja, o objetivo da educação especial, gente, vem desde a casa do aluno, né, do educando, onde ele tem que ter condições de acesso, ou seja, tem que haver um ônibus, tem que haver um veículo que leve ele se a família não tiver condições, tem que ter a rampa lá fora para ele ter acesso, né, para quem, por exemplo, tem uma deficiência motora, né, que precisa de cadeira de roda, que precisa de uma bengala, né, participação de aprendizagem no ensino regular, ou seja, a escola regular tem que estar preparada para receber esse aluno. E também o outro objetivo é garantir a transversalidade das ações na educação especial no ensino regular. E fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, os professores, tanto auxiliar quanto da sala de recurso, quanto o professor da sala de regular, eles têm que falar a mesma língua, eles têm que procurar sempre os recursos pedagógicos melhores, né, que alcance aquele aluno, que não limite aquele aluno, porque é muito difícil para o aluno chegar na sala de aula e ele ter uma deficiência, seja auditiva, seja visual, seja motora, seja intelectual, e ir no mesmo ritmo dos outros alunos. Para ele é muito mais difícil. Então, a escola tem que ter esses recursos. Tem que saber usar esses recursos. O outro objetivo é assegurar condições para a continuidade de estudo nos demais níveis de ensino. Ou seja, se aquela família não tem condições, né? A mãe não tem condição de trabalhar porque tem que cuidar do filho. Então, tem que ter essa condição também dessa família ter um auxílio, né? Agora, nossas escolas contam com assistente social, que também, psicólogo, que podem estar ajudando nesse processo. Tá? Para que o aluno não abandone a escola, porque é o que mais acontece. O aluno, ele está inserido na escola desde a educação infantil, então chega um momento que ele cansa, né? De ser motivo de chacota, de sofrer bullying, de estar lá só, como eu vou dizer aquele termo, só para passar o tempo, né, porque chegar lá o professor só passa desenho para ele pintar, então ele cansa daquilo. E vai desmotivando até que ele abandona a escola. Então, isso não deve acontecer. Adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade, como eu falei para você, questão de rampa, questão dos deficientes visuais também, teria que ter aquele... É como se fosse um piso diferenciado que tem aquelas, né, eu não estou lembrando o nome, mas que existe para quem usa bengala, né, quem tem cão-guia, para poder circular direitinho, não bater na porta, na parede. Formação continuada de professores para atendimento educacional especializado. É como eu falei para vocês, não pode ser qualquer pessoa chegar lá e acompanhar um aluno especial. Não, ele tem que ter uma formação, tem que ter essa preparação. E a implantação de salas de recursos multifuncionais. As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliário, material didático e pedagógico para a oferta do atendimento educacional especializado. Como eu já falei na aula anterior, tá? Que a escola deve ter, então esse é um dos objetivos da educação especial. Acesso para estudante com deficiência à educação inclusiva em suas comunidades locais. Ressignificação da educação escolar, garantindo sucesso para a aprendizagem de todos. Buscar adaptações curriculares que atendam às necessidades e expectativas do aluno, assegurando a educação de qualidade para todos. Provisão de recursos de todas as instâncias governamentais de iniciativa privada, a fim de garantir o sucesso e a permanência de todos na escola. Ou seja, realmente é todo, né, um aparato que deve existir, principalmente com recurso do governo, para garantir esse acesso e permanência do aluno na escola. E não só para os alunos especiais, como todos os alunos, né, como todos os cidadãos. Rompimento de barreiras arquitetônicas, e principalmente atitudinais, ou seja, a atitude do aluno, a atitude do professor, a atitude de todos que circulam na escola.
né? E aí eu já falei também dessa formação continuada para professor, né? Sempre tem que haver essa capacitação. Garantia de um projeto pedagógico que possibilite resgatar a cidadania e o direito do aluno, possibilitando a construção do seu projeto de vida, capacitar a escola para atender a todos os alunos e garantia de apoios e serviços. A educação inclusiva no Brasil hoje é um desafio a ser enfrentado dia após dia para os profissionais da educação. É na educação inclusiva que, sim, atende esses alunos com qualidade, mas tem que dar condições e formação aos profissionais também para que os objetivos e o desenvolvimento aconteça corretamente. Também já falei bastante disso na outra aula, né? Inclusive mostrei fotos de escolas que não têm um mínimo de estrutura, nem para atender um aluno de ensino regular, muito menos um aluno de educação especial, né? Por falta de verba, por desvio de verba, né, por falta de interesse político, enfim, N motivos. Agora a gente vai entrar, a gente vai detalhar as necessidades educacionais especiais, tá? A partir de agora a gente vai conhecer os tipos de deficiências. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, definiu a deficiência como sendo qualquer perda ou anormalidade relacionada à estrutura ou à função psicológica, fisiológica ou anatômica. Ou seja, a deficiência faz parte da condição humana na medida que pode ser congênita, quando nasce com a pessoa, né, ou adquirida ao longo do percurso da vida. Tá. O que significa isso? A deficiência é qualquer perda que faça com que aquela pessoa não desenvolva completamente numa determinada estrutura ou numa determinada função. Por exemplo, quem tem problemas, né, deficiência mental, intelectual, então a função psicológica dele, ou seja, a cabeça dela, não funciona 100%. Ela tem algum atraso, ela tem algum tipo de deficiência que ela não consegue alcançar como os outros, né, os outros alunos. A fisiológica, né, que é interna, por exemplo, né, a questão da visão, a questão da audição, e a anatômica, que a anatômica é mais a questão física, por exemplo, deficiente físico, o que tem a necessidade especial aí na questão dele falta um braço, ele falta uma mão, uma perna, e quando que diz que é congênita, é porque já nasceu, a criança já nasceu com aquele problema, às vezes ela tem, né, essa deficiência psicológica aí, intelectual, já nasceu com a criança, aí ela é congênita, mas às vezes ela adquiriu depois de alguma certa idade, algum trauma, algum acidente, e faz com que ela, né, se torne uma pessoa com necessidade, né, com essa deficiência. Então, existem esses dois tipos de, né, de como a pessoa pode ter essa deficiência. Vamos falar primeiro da deficiência múltipla. O que é a deficiência múltipla? Ela é a expressão adotada para designar pessoas que têm mais de uma deficiência. Às vezes ela é surda e ela é muda, porque se ela nasceu surda, ela não vai aprender a falar. Se ela não ouve, como ela vai adquirir a linguagem? Então ela tem a deficiência múltipla, porque ela não fala e não escuta. Ou às vezes ela tem uma deficiência intelectual e ela não consegue falar, ou ela não consegue andar. Então, a deficiência múltipla é quando tem mais de uma deficiência. A grande dificuldade para os educadores que atuam nessa área é a insuficiência de literatura sobre o assunto, a falta de intercâmbio de experiência e a escassez de pesquisa científica e de registro da prática pedagógica. E realmente é muito difícil, gente, adquirir conhecimento nesse campo, de ter, né, essa questão pedagógica mesmo, nessa prática pedagógica, é muito difícil. Né? Até que hoje, com a questão da internet, o advento do YouTube, né, facilitou mais o acesso às informações. As definições sobre necessidades educacionais especiais que se seguem abaixo têm como referência o documento Saberes e Práticas da Inclusão,
Recomendações para a construção de escolas inclusivas, organizado pelo MEC, Secretaria de Educação Especial, publicado em 2006. Tá, tudo que eu falo, que eu explico aqui, não tem nada vindo da minha cabeça, né? Eu tenho que ter minhas fontes, assim como vocês também. Sempre que a gente vai fazer um trabalho, a gente nunca pode dizer com as nossas palavras, porque você não criou aquilo ali do zero. Você sempre tem que citar de onde você, né, de onde tem essa referência, de onde você tirou. Então, tudo que eu falar a partir de agora está nesse documento, tá? Que foi organizado pelo MEC. A deficiência mental e intelectual. Tá? Aqui eu botei 2 exemplos, né, de crianças com deficiência mental ou intelectual. É uma incapacidade caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e limitações significativas expressadas nas habilidades de adaptação práticas, sociais e conceituais. Por exemplo, saber cuidar-se, autoconfiança e interagir socialmente. Eles têm essa dificuldade. As limitações no comportamento adaptativo afetam a vida diária e a capacidade de adaptação das mudanças de vida e exigência do meio ambiente. A deficiência mental deve ser evidente durante o período de desenvolvimento, geralmente considerado desde a concepção até a idade de 18 anos. Ou seja, tem que saber... O profissional deve saber logo de cara que aquele aluno tem esse tipo de problema. Por quê? Porque como que vai fazer uma intermediação se ele não souber? Né? E segundo a organização, né, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o DI que essa deficiência intelectual é classificada em 4 níveis. Retardo mental leve, e aí quando a gente fala no QI, que é aquele teste que a gente faz, né, de inteligência. Então, se ele está entre 60 e 69, ele tem um leve, né, retardo mental. O retardo mental moderado, já o QI já está entre 35 e 49. O retardo mental grave é entre 20 e 40. E o retardo mental profundo estão no QI abaixo de 20. Tá? Isso é mais ou menos uma escala, assim, para a gente só ter uma ideia aí de como que se classifica, tá? A definição das deficiências mental adotada atualmente, preconizada nos textos e documentos nacionais, foi proposta pela Associação Americana de Retardo Mental. O termo deficiência mental vem sendo substituído por deficiência intelectual. Uma vez que essa deficiência refere-se a uma significativa limitação do funcionamento da área intelectual geral do indivíduo. Ou seja, até esse termo está perdendo, né, a força, porque não é mental, não é só mental, ela é intelectual. Está bem além. E o que pode causar essa deficiência intelectual? A chance de uma criança desenvolver um transtorno de atraso intelectual está ligada à genética, ou seja, é uma característica herdada geneticamente. Entretanto, em casos mais graves, onde há um grau de deficiência maior, é possível associá-los a possíveis causas, como uso de álcool, tabaco ou drogas na gravidez, né? Isso é muito grave, tanto que a mulher, quando ela descobre que ela está grávida, ela tem que fazer acompanhamento, né, com médico, com pediatra, com obstetra, perdão, e tem que fazer um acompanhamento no pré-natal, e ela tem que imediatamente suspender o uso de qualquer substância, né, alcoólica, qualquer tipo de cigarro. Por quê? Porque isso aí vai causar, essas substâncias causam um dano terrível nos fetos, e irremediável às vezes. Anomalias cromossômicas e genéticas. Essas anomalias, elas se dão lá como, são congênita, né? Cromossômica, como eu vou falar ainda da síndrome de Down, né? Que isso aí é uma característica que não tem, a gente não tem domínio sobre ela, não é uma coisa que a mulher na gravidez pode fazer, não. É uma coisa que está na genética, do pai, da mãe, dos avós, da família, tudo isso interfere. Doenças maternas adquiridas na gestação, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, tudo isso pode causar problema para a criança.
Desordem no desenvolvimento embrionário. Às vezes também uma questão genética na hora do desenvolvimento embrionário causa algum tipo de dano para a criança, como, por exemplo, passa da hora de nascer, ela, às vezes, ela ingere no líquido amniótico que está lá dentro da mãe, e às vezes ela até feca dentro, e aí aquilo ali pode ter contato com ela e fazer mal para ela. Ou, às vezes, falta de oxigênio no cérebro, e isso causa problemas intelectuais severos na criança. E quais são os tipos de deficiência intelectual? Os mais comuns são a síndrome do X frágil, a síndrome de Down, atraso no desenvolvimento e síndrome do álcool fetal. Eu vou explicar aqui rapidamente um pouco sobre cada. A síndrome do X frágil é a causa mais comum de deficiência intelectual em todo o mundo. É uma condição genética causada por uma mutação, ou seja, uma alteração na estrutura do DNA do cromossomo X. Atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, dificuldade na comunicação, ansiedade, TDAH, que é aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e comportamentos semelhantes ao autismo, como bater as mãos, dificuldade nas interações sociais, no processamento de informações sensoriais e falta de contato visual. Ou seja, ela não olha no olho, né? Então, isso aí é o que é mais comum, e hoje ele é muito confundido com autismo. Então, para isso, tem que fazer acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que é um psicólogo, um pedagogo, um pediatra, um psicólogo. Então, toda essa equipe, um neuropediatra, de preferência, para fazer a avaliação dessa criança, para saber realmente qual é a deficiência dela. A síndrome de Down, né, todo mundo conhece, né, alguma criança, algum adulto com essa síndrome de Down, e ela é muito típica, porque você bate o olho na criança, você já sabe, porque ela é uma característica bem, bem forte mesmo. A síndrome de Down é uma anomalia genética. Estudos mostram que a maioria apresenta retardo na faixa entre leve e moderada. A síndrome de Down é um distúrbio genético cromossômico mais comum e a causa de distúrbios de aprendizagem em crianças. Pessoas com síndrome de Down podem ter características físicas de desenvolvimento comum, além de uma incidência maior que o normal de problemas respiratórios e cardíacos. As características físicas associadas à síndrome de Down incluem leve inclinação ascendente dos olhos, ou seja, os olhinhos puxados, rosto arredondado e baixa estatura, ou seja, eles não crescem muito. As pessoas também podem ter algum nível de deficiência intelectual e de aprendizagem, mas isso varia muito em cada caso. Hoje já se sabe que o aluno com síndrome de Down apresenta dificuldade de decompor tarefas, juntar habilidades e ideias, reter e transferir o que sabem, se adaptar a situações novas, e, portanto, todo aprendizado deve ser sempre estimulado a partir do concreto, necessitando de instruções visuais para consolidar o conhecimento. Né? Muitas pessoas que nascem com síndrome de Down, se elas tiverem um acompanhamento com a equipe multidisciplinar desde criança, elas conseguem desenvolver muito, mas muito mesmo. Elas conseguem concluir aí até o ensino médio, fazer faculdade, elas arrumam um emprego, elas casam, elas moram sozinhas. Então, se tiver um estímulo desde criança, ele pode desenvolver muito mais. Agora, na escola, o que se pode fazer? Trabalhar com materiais concretos. Por exemplo, quando a gente conta, ensina soma, multiplicação, divisão, de forma abstrata, sem um material para ele pegar, para ele ver, ele vai ter uma dificuldade muito maior. Então, tudo tem que ser visível, que seja com bloquinho, que seja com bolinha, que seja com bastão. Então, tudo isso eles têm que ter esse contato visual, pegar, são muito mais estimulados a partir disso. Uma maneira de incentivar a aprendizagem é o uso de brinquedos e de jogos educativos, tornando a atividade prazerosa e interessante. O ensino deve ser divertido e fazer parte da vida cotidiana, despertando assim o interesse pelo aprender.
E é muito interessante essas crianças que têm síndrome de Down, e elas são muito carinhosas. Eu já tive uma aluna, eu achava muito errado, porque ela tinha 15 anos e ela estudava com os alunos do terceiro ano, ou seja, crianças de 9 a 10 anos. Então, ela ficava enorme na frente, né, comparando com os outros alunos, mas ela ficou naquela sala porque ela não sabia ler nem escrever, mas ela tinha que estar convivendo com crianças da idade dela, para ela ter aquele convívio social. Ela se sentia muito deslocada, então tem que ter um olhar diferenciado. Vamos agora para os transtornos globais do desenvolvimento. Esse transtorno aqui, gente, está lá na LDB também, tá? Como garantia lá de acesso a esses alunos também. Os transtornos globais de desenvolvimento podem acometer nos indivíduos alterações qualitativas, nas interações sociais recíprocas, na comunicação, repertório de interesses e atividade restrito, estereotipado e repetitivo. Ou seja, eles não gostam muito de interagir com outras crianças, eles não têm uma grande, né, não são bem expressivos na comunicação, eles têm interesses muito limitados, ou seja, muito restrito. Por exemplo, quando uma criança gosta de um tema, ele só fala daquele tema. Ele gosta do animal, por exemplo, ele gosta de dinossauro, ele só quer falar daquele dinossauro. Só fala de dinossauro. Tudo que ele pesquisa é dinossauro. Ele passa o tempo todo falando de dinossauro. Então, a atividade dele é só brincar com dinossauro. Então, ele, né, tem esse tipo de estereótipo. E estereotipado e repetitivo. Ou seja, ele sempre está fazendo a mesma coisa. Não gosta de mudar caminho, ele não gosta de mudar o jeito que se faz a rotina dele. Inclui-se nesse grupo alunos com autismo, síndrome do aspecto do autismo e psicose infantil, que apresentam dificuldade de adaptação escolar e de aprendizagem associados ou não a limitações no processo de desenvolvimento biopsicossocial, que requeiram apoio e atendimento especializado intensos e contínuos com acompanhamento nas atividades escolares em classe comum. Então, o autismo, o síndrome do espectro do autismo e psicose infantil faz parte desses transtornos globais. Tá? Então, essa questão do desenvolvimento biopsicossocial, o que é que significa? O bio, que está na genética dele, psique, que vem, né, da mente, do intelecto, e o social, ou seja, ele tem dificuldade também da sociabilidade, né, então ele tem toda essa limitação. E é muito difícil para, né, dentro da sala de aula, conviver com outras crianças. Vamos falar primeiro aí do autismo, tá? Excelente memória de repetição. Às vezes você olha para a criança, você diz, não, mas esse menino não é autista, não, ele não tem cara, o autismo realmente não tem cara, ele não tem uma característica única, né, às vezes existem 30 tipos, 30 sintomas ali, de coisas que você pode descobrir que é aquela pessoa autista, mas às vezes ele se encaixa em 10, em 20 ele não se encaixa, às vezes se encaixa em 20, 10 ele não se encaixa, então é muito variado, tá? Mas eu procurei as características mais comuns que eles apresentam. Excelente memória de repetição, incapacidade para manter relações interpessoais, eles não gostam de se relacionar com outras pessoas. Incapacidade de falar, se comunicando por ruídos e gestos. Muitos conseguem falar, tá? Mas eles têm dificuldade na comunicação. E também não gostam de sons fortes, que está falando lá no final. Por quê? Porque todo barulho assusta ele. Ele fica com medo, ele não gosta. Eu estou assistindo aquela série do Good Doctor. Alguém aqui já assistiu? Que aquele médico, ele é genial e ele é autista. Mas ele não gosta de barulho, ele desconcentra totalmente, mas ele é muito inteligente, porém ele não consegue se relacionar com as outras pessoas, ele não consegue interagir com a mesma facilidade que as outras pessoas.
A ecolalia, que é a repetição de frases sem entender seu real significado, pois a criança vê o adulto falando uma frase, ele repete aquela frase o dia todo, mas ele não sabe o que é que diz aquela frase, ele fica só repetindo. Isso chama ecolalia. E utilização inadequada de pronomes, eles erram muito, né? Os pronomes, eles trocam muito, né? Por exemplo, a questão de falar a cachorro, né, eles trocam muito. Então, esses são das características dele. Como ensinar uma criança com autismo se não sou especialista no transtorno do espectro autista, o TEA? Não existe uma receita para ensinar crianças e adolescentes com TEA. Hoje, os especialistas em educação já sabem, mesmo que duas pessoas apresentem o mesmo diagnóstico, elas podem reagir de modo diferente à mesma proposta pedagógica. Por isso, o que funciona para um estudante com autismo pode não funcionar para outro. É como eu falei para vocês, às vezes, ele tem o mesmo diagnóstico, duas crianças são autistas, mas uma, ela consegue falar melhor do que a outra, uma interage melhor do que a outra. Às vezes, uma atividade que eu levo para a sala de aula, um consegue desenvolver, o outro não. Então, o que a gente deve fazer realmente é conhecer o aluno, é tentar estabelecer uma conexão com esse aluno, ver o jeito melhor dele aprender. E para ensinar, portanto, o professor não precisa ser especialista nesse transtorno. O recomendado é que se procure conhecer todos os alunos de forma individual e se perceba como cada um aprende. Mais do que o conhecimento específico, a inclusão dessas crianças e adolescentes é uma mudança no modo como a escola pensa e faz educação. Alguém quer falar aí? Está com o áudio ligado? Então tá, vamos lá. Deficiência auditiva. É a perda total ou parcial, congênita ou adquirida da incapacidade de compreender a fala por intermédio do ouvido e manifestar-se com surdez leve, moderada ou como surdez severa e profunda, né? Essa questão da surdez, essa leve e moderada, ela pode ser contornada aí com o uso de aparelhos, né? Com tratamentos. Agora, a severa e profunda, às vezes ela realmente não consegue ouvir nada. E durante a infância, a perda da audição pode afetar a capacidade de aprendizagem da língua e causar dificuldades no trabalho em adulto. Em algumas pessoas, principalmente idosos, a perda de audição pode estar associada à solidão. A partir da lei 10.436, o governo brasileiro reconhece a Libras como língua, e os surdos têm direito de, nas instituições educacionais, as aulas sejam ministradas em Libras, ou pelo menos com presença de um intérprete de língua de sinais. Ou seja, aqui em Palmas, por exemplo, já tem escola que já implantou a língua de Libras, realmente uma disciplina, né, dentro da escola, e é muito bacana, porque os outros alunos também podem estar aprendendo para aprender a se comunicar com essa criança, né? Então, ele tem direito, né, a ter um intérprete dentro da sala de aula para estar passando, tudo que é falado na sala está passando para ele. Então, é uma conquista muito grande, né, que a educação brasileira teve. E a deficiência visual? É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor correção óptica. Ou seja, nem óculos não está mais, né, fazendo essa correção. Pode ser subdividida em cegueira e visão subnormal. A criança portadora de deficiência visual demanda procedimentos pedagógicos específicos, pois a cegueira, seja ela parcial ou total, traz consequências para o desenvolvimento e aprendizagem, requisitando sistemas de ensino que transmitam por vias alternativas a informação que não pode ser obtida por meio dos olhos. Ou seja, o deficiente visual, ele tem que ter o quê?
ele tem que conseguir, na sala de aula, visualizar, ouvir melhor, já que ele não consegue, mas que ele ouça bem, né? Hoje existe um aparato muito grande de tecnologia, né? Tem telefone, que é adaptado, computadores que são adaptados, os livros, né, já vem com áudio para você, né, já que você não, o deficiente visual não consegue ler, ele consegue ouvir, e também o uso do braille, né, o braille, para quem já não ouviu falar, que é aquele recurso de alto relevo que a criança, o adolescente, ele já consegue ler com as mãos, ele vai passando o dedinho e vai lendo as palavras. É muito interessante, e é muito difícil também. O professor deve lhe propiciar materiais que levem a experimentar as mesmas sensações e prazeres descobertos e vividos por qualquer criança em relação ao mundo da escrita. Materiais como as placas de isopor, cortiça ou borracha são recursos simples e valiosos que o deficiente visual se familiarize com o ato de combinar pontos, pegar, perfurar o papel e ter noção de espaço. Esse convívio será de ótima valia para as necessidades e possibilidades dessa postura educacional. Tá? E para os deficientes visuais também, alguns filmes, né, já vem com aquela audiodescrição, ou seja, a pessoa fica narrando aquelas cenas em que os atores não falam. Então, ele já pode, aí a pessoa está lá falando, né, o que está acontecendo por trás da cena que ele não consegue ver. É bastante interessante. O domínio das especificidades da escrita em braille é indispensável ao professor. Tá? Esse aqui não é que todo professor tem a obrigação de saber Libras, saber braille, mas o professor que faz acompanhamento dele dentro da sala, o auxiliar, ele deve sim ter esse domínio. É indispensável, já que o processo de escolarização está intrinsecamente relacionado ao desempenho do aluno nessa fase de aquisição da leitura e da escrita. O educador, por meio da formação continuada, pode rever, repensar sua ação docente cotidiana, criando espaços de participação e reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se adaptem para conviver com a mudança e a incerteza. Isso, por sua vez, implica rupturas de tradições e ideologias, principalmente nos posicionamentos e nas relações profissionais. Vamos falar um pouquinho agora sobre a deficiência física neuromotora. Podemos definir a deficiência física como uma variedade de condições não sensoriais que acometem o indivíduo em sua mobilidade, podendo comprometer em maior ou menor grau o desenvolvimento motor, limitando a andar, a coordenação de braços, pernas e da fala, resultando de problemas ou lesões neurológicas, ortopédicas, neuromusculares ou ainda de malformação congênita ou adquirida. Ou seja, é a questão mesmo da parte locomotora, tá? Por isso se chama neuromotora. Ele tem uma incapacidade de andar, ele, às vezes se acometeu apenas no braço, ele não pode escrever, ou apenas no pé, ele não andar direito, né? Então, são resultantes dessas lesões neurológicas que foi causada, né? Alguma pancada no cérebro, ou já nasceu com ele, a ortopédica, né, também que necessita essa questão de um aparato aí, de suporte para estar andando, né, seja a cadeira de rodas, seja um auxílio aí existe um aparato, né, bem variado agora, que essas clínicas ortopédicas, elas, né, estão oferecendo, que é muito bom. Os quadros de maior incidência em alunos matriculados na educação básica de jovens e adultos que requerem apoio mais intenso são lesão cerebral, ou seja, paralisia cerebral, hemiplegias e paresias, que pode ser evitado principalmente com a vacina, né? Porque existe a paralisia infantil, né? Que é só aquela vacina na gotinha, que é uma gotinha, então aquilo ali já evita essa paralisia, né? Também cerebral, que pode acometer também pernas,
que na verdade não é que a perna vai ter algum problema, mas a sua mente, a mente da criança, é que o cérebro dela não manda informação para as pernas, para o braço, e aí, de tanto não usar, acaba atrofiando, e a gente acha que ele não anda, por exemplo, porque a perna dele não funciona, mas não funciona não é a questão fisiológica, mas a questão cerebral mesmo. A lesão modular, que é a paraplegia e tetraplegia, que pode também acontecer, né, congênita, pode nascer já assim, ou pode acontecer através de um acidente, um tiro que a pessoa leva, qualquer coisa que atinja a sua região cervical, né, e pode atingir esses nervos que passam essa informação do cérebro para as pernas, para o braço, e as miopatias, que são as distrofias musculares, que também pode ser acometido aí por doenças congênitas, tá? E as altas habilidades e superdotação. Alunos com altas habilidades e superdotação demonstram notável desempenho e potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas, né? Área intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, e também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Aí você pode pensar assim, poxa, mas ter alta habilidade de ser superdotada é uma deficiência? Não é que é uma questão de deficiência, é porque na sala de aula, essa criança, ela deve ser mais vista com outros olhos, porque ela não vai desenvolver ao mesmo tempo que aqueles outros alunos, ele vai sempre estar na frente, ele sempre vai estar, ele tem um interesse maior, ele é mais avançado, então a gente não pode podar ele dentro da sala, a gente tem que elevar essas habilidades dele. Então tem que ter um olhar diferenciado para ele também. Portanto, para que as mudanças ocorram significativamente, independente da terminologia empregada, se faz necessário provocar reações diferentes de pensamento no sentimento das pessoas, ou seja, trata-se de uma verdadeira tomada de consciência desta aparente nova realidade. E qual é a ação do professor? Tá? A gente já viu todos os tipos de deficiências. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ação do professor. Na concepção histórico-crítica, né, segundo Saviani, o papel do professor nesse processo de inclusão é fundamental, uma vez que ele é o mediador, é só um minutinho, gente, que eu me perdi aqui, do processo ensino-aprendizagem, tá? Hoje a gente não coloca mais o nome ensino-aprendizagem com aquele hífenzinho, porque antigamente se colocava ensino-aprendizagem. Hoje a gente, né, os estudiosos já sabem que nem tudo que se ensina aprende. Então, são dois processos diferentes. Não é mais um processo de ensino-aprendizagem, mas dois processos, o de ensino e o de aprendizagem. Né? Na verdade, cabe-nos até alguns questionamentos. A oferta de ensino aos alunos, com as necessidades especiais da rede regular, deve acontecer porque está na lei, ou porque acreditamos em suas condições de aprendizagem real, né? Será que essa questão, né, da gente estar fazendo um acompanhamento, acolhendo esses alunos na nossa escola, na escola que você trabalha, na escola que você pretende trabalhar, será que a gente faz só porque está na lei, ou porque a gente acredita que realmente essas condições de aprendizagem podem acontecer? Né? Então, fica essa reflexão. É igual quando a gente está andando de carro. Eu uso o cinto de segurança, é porque está na lei? É porque a câmera vai pegar? Ou é porque eu quero proteger a minha vida? Então, é a questão de consciência. Né? A gente tem que acolher esses alunos na nossa escola, na nossa sala de aula. Por quê? Não é porque está na lei, mas é porque a gente não pode podar sonhos, a gente não pode podar uma criança e dizer que ela não é capaz. A gente tem que tentar dar para ela o máximo que a gente pode, né? Tentar fazer com a diferença mesmo. Tá? Devemos incluí-los porque nos causam pena ou porque vemos nele a possibilidade de participação e contribuição na sociedade.
Será que eu posso tratá-lo bem, tentar incentivá-lo só porque eu tenho pena dele? Ah, porque é um coitadinho, eles não precisam da nossa pena, da nossa piedade. Mas a gente tem que pensar assim, poxa, será que eu posso fazer a diferença com esse aluno? Eu tive uma aluna que ela tinha paralisia cerebral e era congênita, ou seja, já nasceu com ela. E o médico falou que ela nunca ia aprender a ler. Ela não tinha essa capacidade. O cérebro dela tinha uma porcentagem bem menor, né, de funcionamento do que uma pessoa comum. Só que ela era tão persistente e a gente, né, e não só eu, que eu só dava uma disciplina para ela, mas outros professores, a professora auxiliar dela foi muito importante, porque conseguimos alfabetizar ela. Ela terminou o ensino médio sabendo ler, sabendo interpretar, sabendo calcular. E se a gente tivesse parado, ficado só olhando, deixando ela ficar lá na sala de aula, pintando, passando o tempo, porque a mãe não pode ficar, porque a mãe tem que trabalhar, porque a mãe não dá conta. Não, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que fazer a diferença. Será que eu consigo fazer esse aluno aprender? Não é gratificante quando a gente consegue fazer um aluno que tem muita dificuldade de aprender? É muito bom. Se você ainda não experimentou isso, é a parte mais gratificante da docência. Então, quando nós, professores, somos pressionados pela promoção ou pela retenção de um aluno com deficiência, tem que levar em consideração. Isso aqui é um quesito, gente, muito batido nas escolas. Não pode reprovar aluno com deficiência. Já ouviram falar? Né? Mas não é a questão de reter ou não. Sabe, mas esse aluno, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, mas a gente tem que avaliar tudo aquilo que está por trás dele. Será que ele realmente, eu dei condições para ele alcançar essa leitura, para ele alcançar essa escrita? Mas será que ele não entrou na escola no começo do ano, ele não sabia interagir com as crianças, ele não sabia, né, socializar com as outras crianças, e ele aprendeu no decorrer do ano? Então, tudo isso a gente deve levar em consideração. Aí chega um dia do conselho de classe e fala assim, vai reprovar esse aluno ou não vai? Ah, não, ele é especial, vou dar 7. Não, a gente tem que, né, ter um outro olhar sobre essa criança. Então, a possibilidade dos alunos não ter essa questão de reprovar ou não é realmente uma decisão que deve ser coletiva. Às vezes, o aluno não teve não teve condições de avançar. Mas ele tem que ver, será que vai ser bom para ele ficar sempre sendo reprovado, e aí ele vai ficar com distorção-idade séria, ele ir lá com 18 anos, estudando com um aluno de 10, de 12. Então, quando nós, professores, somos pressionados a passar ele de ano ou reprovar, a gente tem que levar em consideração a possibilidade dos alunos terem acesso a situações escolares regulares e com menor necessidade de apoio especial. Ou seja, será que esse aluno progrediu, né, com essa necessidade de apoio? Por exemplo, lá no início do ano, ele não dava conta de ir no banheiro sozinho, tinha que o professor auxiliar. Hoje ele já dá conta, então foi um avanço. Teve menor necessidade desse apoio, né? Então, isso tudo são evoluções. A permanência com os colegas e grupo iria favorecer o desenvolvimento, a comunicação, a autonomia e a aprendizagem desses alunos? Ou seja, lá no início do ano, ele não fez amizade com aquela turma, e ele está se dando bem, ele está desenvolvendo, agora eu vou reprovar ele, e ele vai, né, e vai ver a turminha dele passando lá de ano, e ele vai ficar para trás, ele vai acabar desistindo da escola. E o efeito emocional da promoção da retenção para os alunos e suas famílias. Será que a família está preparada, né? Será que o aluno tem esse emocional para aguentar isso? Né, de ver os coleguinhas passando de ano e ele não. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Agora a gente vai falar sobre as adaptações curriculares, tá? Pessoal, vou dar uma pausazinha aqui, só para perguntar para vocês como é que tá. Estão entendendo? Estou falando rápido demais? O que é que vocês estão achando? Pode escrever aí se vocês não quiserem falar. A internet de vocês está boa, não está travando, estão me ouvindo bem?
Tudo ok? Ok. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Muito obrigada, Manuela. Tá, então eu vou continuar, tá ok? Mas qualquer coisa, dúvida, quiser que eu pare o slide, que eu volte o slide, vocês podem me falar aí que eu volto, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. As adaptações curriculares. De acordo com o MEC, que é o nosso Ministério da Educação e Cultura, algumas adaptações curriculares de pequeno porte, que são as adaptações não significativas, podem ser aplicadas por não exigirem autorização de instâncias superiores e terem sua implementação totalmente realizada através do trabalho docente, tá? Que são essas adaptações, né, adaptações curriculares? São adaptações que o professor pode fazer na sala de aula para melhorar o aprendizado daquele aluno, sem ter que estar pedindo autorização para um coordenador, para o diretor, para o chefe dele, para o ministro da educação. Ou seja, são coisas que você vai aprendendo ali no decorrer das aulas, do ano, você vai aprendendo. Respostas educativas, que são as adaptações curriculares, tá? São resposta educativa que deve ser dada pelo sistema educacional, de forma a favorecer a todos os alunos, e dentre estes, os que apresentam necessidades, né, educacionais especiais, pessoas com deficiência, que precisam dessas, né, particularidades aí. Ou seja, acesso ao currículo, de participação integral, efetiva e bem-sucedida em uma programação escolar tão comum quanto possível. Por exemplo, quando tem uma palestra, né? Então, aquele aluno que tem mais dificuldade deve sentar na frente, né? Tem que ter um acompanhamento mais de perto, ele tem que, por exemplo, participar dessa programação escolar, se tiver que visitar um museu, tiver que visitar, né, ir no cinema, a turma toda vai, então a gente tem que dar essa participação integral para ele. Aí você, eu não vou levar esse aluno porque ele não dá conta de andar direito, ele não enxerga bem, não. E acabar com esses termos pejorativos, né? Então, pessoas com deficiência têm que ser respeitadas, elas devem ter o mesmo direito que as outras, né, que as outras crianças, os outros adolescentes. Então, ela não quer que a gente tenha pena, ela não quer que a gente tenha, né, piedade, elas querem ser como a gente, pessoas normais, porque elas são pessoas normais, mas elas têm uma deficiência, então, a gente está aqui para quê? Para poder elevar alcançar um pouco mais do que ela alcançaria se não estivesse na escola. Ok? Então, a consideração e o entendimento, o atendimento. Por exemplo, e aí eu vou lá e faço a mesma prova para todos os alunos. Será que esse meu aluno ele vai ter a mesma condição? Ou então, a professora auxiliar vai lá e marca lá por ele as respostas? Não, isso não vai adiantar nada. Eu tenho que ter uma adaptação curricular, tem que ter uma adaptação na minha avaliação, na minha aula, na minha aula campo. Então, eu tenho que fazer essa diferença na minha aula. De modo geral, dentre essas adaptações que fazem parte do currículo para garantir a inclusão e a permanência do aluno com necessidade educacional especial no ensino regular estão a criação de condições físicas, materiais e ambientais na sala de aula, favorecer melhor o nível possível de comunicação e interação do aluno com toda a comunidade escolar, ou seja, a gente tem que criar métodos diferentes, metodologia diferente, a gente tem que buscar recursos diferentes, a gente tem que ambientar a nossa sala de aula diferenciada. Por exemplo, se eu dou aula de alfabetização,
E aí os alunos têm lá o alfabeto colado na parede e ele é só impresso. O meu aluno que tem baixa visão, né, tem deficiência visual, por que não eu posso fazer, por exemplo, um alfabeto em alto relevo, para ele sentir, eu ensinar, eu entrar na internet ali e pesquisar como que faz o alfabeto em braille, né, usando papelão, por exemplo. Eu já vi muitos professores fazer um papelão, você pega o papelão, faz os buraquinhos lá, né, cola a tampinha para ficar em alto relevo, tudo isso para ele ter um contato, né, o contato mesmo, para ele poder, né, manusear, ou para o meu aluno que tem problema né, de locomoção, por exemplo, ele não pode estar indo lá toda hora na frente, eu ir até ele, né, colocar ele como centro das atenções, então isso tudo faz parte dessa adaptação. E favorecer o melhor nível possível de comunicação, ou seja, eu tenho que saber se esse meu aluno está aprendendo, se ele está ouvindo, se ele está entendendo, fazer adaptação sempre que for uma adaptação, fazer sempre como é que eu vou dizer, uma interferência sempre que possível ali para tentar melhorar, uma interação, né? E se ele realmente está sendo, né, respeitado na sala de aula, como está o convívio dele, né? São questões complicadas, não vou dizer assim que são fáceis fazer na sala, nem sempre é fácil. Os alunos, às vezes, eles não querem se relacionar com ele, às vezes, eles têm já o preconceito com aquela criança. A criança, por exemplo, lá na minha escola hoje, teve um aluno, né, com necessidade especial, um aluno com deficiência, na verdade, né, um aluno com deficiência, que ele não tomou o remédio dele no horário certo, e ele teve uma crise, né, então os alunos já ficam assim, olhando para ele meio torto, mas tem que entender que ele tem as crises, porque ele tem, né, um acompanhamento, ele faz uso de medicação, então tudo isso a gente tem que conversar com os alunos, fazer com que eles entendam, fazer com que eles respeitem, tá? Permitir favorecer a participação do aluno em toda e qualquer atividade escolar. Nunca deixar ele de fora, tá? Sempre tentar inseri-lo nas atividades para ele não se sentir excluído daquela aula. Lutar pela aquisição de equipamento e material específico necessário, né? Isso a gente tenta muito, a gente tem que correr atrás, pedir para o coordenador, pedir para o diretor, equipamento que realmente melhore. Mas aí tem muita gente que diz, mas não tem equipamento. Gente, existe N formas, tá? Eu tenho um notebook, eu tenho um celular, existe um aplicativo, né, que pode incentivar aquele aluno a melhorar a leitura dele, a interpretar aquele conteúdo, então eu posso usar, né, enquanto professor auxiliar, ou enquanto professor regular, e auxiliar o outro professor, né, realizar adaptações em materiais de uso comum em sala de aula, como eu já falei, fazer coisas em alto relevo, usar papelão, usar reciclagem, né, isso tudo são métodos que a gente vai adquirindo com o decorrer do tempo. Permitir sistemas alternativos de comunicação, tanto no decorrer das aulas como nas avaliações, para os alunos que não utilizam a comunicação oral. Ou seja, aquelas crianças que não falam, os alunos que não falam, então, vamos fazer um tipo diferente de avaliação com ele, né, sempre pensar nele como realmente o centro da minha aula. Colaborar na eliminação de sentimentos de baixa autoestima, inferioridade, menos-valia ou fracasso. Né? Tanto eu falar com os outros coleguinhas, né, que para não estarem fazendo graça, não tá fazendo brincadeira, não tá, né, porque eles se sentem, às vezes para a gente é uma coisinha, mas para ele é uma coisona, né? Quando a gente só sabe quando a gente sofre na pele, né? Porque não é só a questão das pessoas com deficiência. Hoje a gente é julgado pela aparência, hoje a gente é julgado pela nossa cor, pela nossa religião, pela nossa opção sexual, tudo a gente é julgado, né? A gente é julgado o tempo todo,
né? Isso começa na escola e se não for podado lá na escola, vai virar um adulto cheio de, né, de preconceitos. Então, o que a gente deve fazer? Sempre estar elevando a autoestima dele. Se ele fez um esforço, ele conseguiu fazer 10% daquela atividade, ótimo, bate palma, incentiva ele, que ele vai conseguir, né? Não deixa ele se sentir nunca inferior ou um fracassado. A gente tem que sempre elevar a estima dele, a gente tem que sempre botar ele para cima, a gente tem sempre que dizer que ele vai conseguir. Então, isso é o papel nosso, fazer isso. Né? Não vai esperar que os outros alunos, que o pai vai ensinar em casa. Nem sempre o pai ensina em casa, mas a gente tem a obrigação de ensinar na escola. E quais são as adaptações para atender necessidades especiais em alunos com deficiência visual? Coisa que a gente pode fazer, né, no dia a dia, na sala de aula, posicionar o aluno de modo a favorecer as condições de audição na sala de aula, porque se ele não tem contato visual, então ele vai ter que escutar muito bem, porque a audição dele vai ficar até mais aguçada, né, a audição de quem tem essa deficiência visual, ela é muito maior. Facilitar a locomoção e deslocamento do aluno, proporcionando maior grau de independência e evitando acidentes através da melhor disposição possível do mobiliário. Ou seja, não deixar ficar mudando sempre os móveis de lugar, as cadeiras de lugar, porque ele vai acostumando com aquele local, né? Porque quem não enxerga mesmo, quem tem aquela deficiência visual severa, ela decora, ela aprende. Vocês podem ver, uma pessoa que mora, né, numa casa, ela já decorou todos os lugares, os móveis, ela anda tranquilamente dentro de casa, sem esbarrar em nenhum móvel, porque ela já adquiriu conhecimento de cada lugar na casa dela, né? É igual a gente à noite, por exemplo, você acorda à noite no escuro para tomar água, e você não conseguiu chegar ainda na lâmpada, no interruptor para ligar a lâmpada, né? Você já sabe mais ou menos onde é que estão os móveis, porque você tem você não está vendo, mas você tem aquela, né, noção da disposição das coisas para você não sair batendo, né? Então, tem essa, como é que eu vou dizer, essa questão mesmo de decorar os lugares. Então, a gente tem que fazer com que esse aluno se desloque melhor dentro da sala de aula, na escola, né, para evitar até mesmo um acidente. Explicar verbalmente de forma detalhada todo o material utilizado visualmente em sala para que o aluno tenha noção do que e de como está desenvolvendo a atividade. Por exemplo, chegar na sala de aula, olha, hoje eu estou de blusa lilás, eu estou de calça jeans, né? Quando você se apresenta para o aluno, eu tenho um cabelo, né, loiro, preto, eu sou ruiva, né? Dizer mais ou menos qual altura que você tem para ele te conhecer, né? Então, quando você chegar na sala de aula, mostrar logo o material que vai ser utilizado na sala de aula. Olha, hoje a gente vai utilizar o livro, vou utilizar o quadro, vou utilizar uma calculadora, vou utilizar um material dourado, né? Então, sempre está explicando para o aluno verbalmente o que é que a gente vai trabalhar na sala de aula. Oferecer suporte físico, verbal e instrucional para a locomoção do aluno no que se refere à orientação espacial. Ampliar o tempo disponível para a realização das atividades e provas. Por quê? Porque você faz uma prova, você vai dar 2 horas para aqueles alunos responderem, mas para ele você tem que ter mais tempo para ele. Ou seja, se ele não der conta de responder ali naquelas 2 horas, você tem que deixar ele concluir a atividade, tá? Evite dar uma avaliação diferente, por isso pode ser considerado discriminatório e dificulta a avaliação comparativa com os outros estudantes, tá? Que no caso, se for deficiente somente visual, tá? Porque se não tem nenhuma deficiência intelectual, não tem por que fazer uma prova diferente da dos outros, uma avaliação diferente da dos colegas. Eu posso fazer a mesma, porque ele tem a mesma capacidade dos colegas, né? Isso no caso da deficiência visual, não da múltipla, porque a múltipla, às vezes, ele não enxerga, não vê porque ele tem algum problema cerebral. Então, aí é o caso de eu fazer uma avaliação diferente, né? Ajude só na medida do necessário.
tenha um comportamento mais natural possível, sem superproteção, ou, pelo contrário, indiferença. Você não pode nem fingir que ele não está na sala, por exemplo, para dizer assim que você acha, você mostrar para ele que ele é igual aos outros. Não. E nem ser super proteger, sempre está ali, né, dizendo que ninguém pode fazer isso com ele, ninguém pode tipo, pegar nele, não pode brincar. Tipo, eles estão brincando ali, aí você acha que vai machucar ele, não. Você tem que ter o mais natural possível, deixar, né, ele interagir com os coleguinhas de forma saudável. E quais são as adaptações para atender necessidades especiais em alunos surdos ou com deficiência auditiva? Posicionar o aluno na sala de aula de forma que possa ver os movimentos do rosto, orofaciais do professor e de seus colegas. Por quê? Porque muitos não ouvem, né? Mas eles fazem leitura labial. Então, sempre que você for dar aula, você e deixar ele de forma que ele enxergue bem você e os outros colegas, né, falando bem, se expressando. Utilizar a escrita e outros materiais visuais para favorecer a apreensão das informações abordadas verbalmente. Utilizar os recursos e materiais adaptados disponíveis, treinador de fala, tablado, software educativo, que é aqueles, né, aplicativos que a gente pode estar baixando. Solicitar que o aluno use a prótese auditiva, ou seja, muitos têm problema auditivo e não gostam de usar o aparelho, sempre está pedindo para ele colocar. Utilizar textos escritos, complementados com elementos que favoreçam a sua compreensão, linguagem gestual, língua de sinais. Promover a interpretação de texto por meio de material plástico, desenho, pintura, murais, ou de materiais cênicos, como dramatização e mímica. Então, tudo isso ajuda ele né, a adquirir esses conhecimentos. E eles gostam muito de desenhar, de pintar, né, de brincar, de participar da aula de educação física, gostam de participar de teatro, né, de brincadeiras, então tem que incentivar ele a participar. Né? E a linguagem de sinais, como eu falei, as libras, é um avanço muito grande com relação a esses alunos que eram totalmente abandonados dentro da sala. E muitas vezes o professor auxiliar, ele não sabia. Né? Então, agora ele tem de saber. E as adaptações para atender necessidades especiais. Continuando. Auditiva. Tá? Utilizar um sistema alternativo de comunicação adaptado às possibilidades e necessidades do aluno. Língua de sinais, leitura orofacial, linguagem gestual. Há alunos que conseguem ler os movimentos dos lábios, assim o professor e os colegas devem falar o mais claramente possível, evitando voltar-se de costas enquanto fala, porque senão ele não vai fazer a leitura labial. É sempre útil fornecer uma cópia de textos com antecedência, assim como uma lista de terminologia técnica utilizada na disciplina para o aluno tomar conhecimento das palavras e do conteúdo da aula ser lecionada. Ou seja, sempre tentar passar o conteúdo para ele de forma, né, anterior, ou seja, uma cópia de texto, você vai lá na aula do outro colega, ou se você dá aula, no início da aula já entrega para ele e fala o que é que vai abordar naquele dia. Este estudante pode necessitar de tempo extra para responder aos testes, fale com naturalidade e clareza, não exagerando no tom de voz, porque muitas vezes a gente acha que não tem problema de audição, a gente grita, né? Se ele realmente tem problema, né, que seja total, ele não vai me escutar se eu gritar. E ele faz a leitura labial, não é a altura que eu falo, ele vai ver como eu movimento minha boca e minha língua. Tá? Agora, se ele não usa aparelho, aí realmente a gente tem que elevar um pouco de voz, mas não ficar gritando. Evite estar em frente à janela ou de outras fontes de luz, pois o reflexo pode obstruir a visão. Quando falar, não põe a mão na boca, né, para que ele possa ver o que é que você está falando. E quais são as adaptações para atender necessidades especiais em alunos com deficiência mental e intelectual? Tá? Na identificação de crianças com deficiência mental e intelectual, deve-se dar atenção às duas áreas. O funcionamento intelectual está relacionado com as áreas acadêmicas, a capacidade do indivíduo resolver problemas e acumular conhecimentos, e que pode ser medido pelos testes de inteligência. E o outro, que é o comportamento adaptativo, refere-se às capacidades necessárias para o indivíduo
se adaptar e interagir no seu ambiente de acordo com seu grupo etário e cultural. Ou seja, a gente tem que ver essas duas competências que ele tem que ter, né? No funcionamento intelectual, qual é o nível de QI dele, qual é o nível intelectual dele e como é o comportamento dele. Se ele tem bom relacionamento com os colegas, se ele interage bem com, né, com os alunos da idade dele, né, do mesmo bairro. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Posicionar o aluno de forma que possa obter a atenção do professor, estimular o desenvolvimento de habilidade de comunicação interpessoal, encorajar a ocorrência de interações e o estabelecimento de relações com o ambiente físico e relações sociais estáveis, estimular o desenvolvimento de habilidades de autocuidado, ou seja, para ele poder se cuidar, né, ensinar ele, né, ter independência no banheiro, tomar banho sozinho, né, usar o banheiro sozinho, lavar as mãozinhas, estimular a atenção do aluno para as atividades escolares, estimular a construção da crescente autonomia do aluno, deixar com que ele mesmo vá aprendendo a ser autônomo, oferecer um ambiente emocionalmente acolhedor para todos os alunos. Isso é obrigação do professor. Quando o aluno ele não quer ir para a escola por causa do professor, é um problema muito sério, tá? Porque tem muito professor que às vezes não tem noção, né? Às vezes não acha que está fazendo um bem, mas está fazendo um mal. Ele está achando, às vezes ele usa termos pejorativos, sem querer, muitas vezes sem querer, às vezes não, sem prestar atenção. Então, isso a gente tem que ter na nossa mente, que a gente tem que estar capacitado para isso. Nós somos educadores, nós somos formadores de opinião, nós temos que ter uma atuação, né, que seja realmente diferenciada, né? E aí a gente ouve muitas pessoas falar, mas nem a mãe dá conta, nem o pai dá conta, eu vou dar conta. Vai, você estudou para isso, né? Nós estudamos para isso, então a gente tem que saber lidar. Então, oferecer esse ambiente acolhedor é muito importante, porque os alunos vão querer sair de casa para estudar. Eles vão querer estar lá na escola, eles não vão querer abandonar a escola, porque se eles começam a abandonar a escola, a gente não vai ter um emprego, nós não vamos ter mais escola, né? E quais são as adaptações para atender as necessidades especiais em alunos com deficiência física? A grande maioria dos alunos com deficiência física apresenta como necessidade especial o acesso ao currículo, ajustes no ambiente físicos, como posicionar o aluno de forma a facilitar o deslocamento na sala de aula, especialmente no caso dos que utilizam cadeira de rodas, bengalas, andadores. Utilizar recursos ou equipamentos que favoreçam a realização das atividades propostas em sala de aula, como prancha para escrita, presilha para fixar o papel na carteira, suporte para lápis, favorecendo a apreensão, presilha de braço, cobertura de teclado. Ou seja, porque se o material dele cai, não tem como ele pegar, né? Ele não vai poder sair se deslocando toda hora na sala de aula. Tudo isso tem que ser pensado. Utilizar os recursos ou equipamentos disponíveis que favoreçam a comunicação do que estiverem impedidos de falar, sistemas de símbolo, livros de signo, desenho, elemento pictográfico, que são, né, desenhos, imagens, ideográficos, arbitrários, criados pelo próprio professor, juntamente com o aluno, ou criado no ambiente familiar, auxílios físicos ou técnicos, tabuleiros de comunicação, sinalizador mecânico, tecnologia de informática, utilizar textos escritos complementados por material em outras linguagens, e sistema de comunicação como desenho, fala. Alguns poderão apresentar também uma deficiência mental, né, que aí já vai ser a múltipla, e o que deverá ser identificado para que as respostas educacionais atendam a todas as suas necessidades. E quais são as adaptações que a gente deve fazer para atender alunos com necessidade especial com altas habilidades, que é a superdotação, aquele menino que é o gênio, né? Estimular a independência do aluno, eu não posso estar podando,
né? Se eu passei, por exemplo, um texto na sala com interpretação, os alunos, e ele consegue fazer assim em 10 minutos, enquanto os outros coleguinhas fazem 1 hora, eu tenho que pensar no plano B, eu tenho que levar outra atividade para ele, eu tenho que levar outro tipo de aula para ele, para poder ele não ficar podado ali só naquela aula. Né? Eu tenho que deixar ele voar, como se diz, deixar ele, né, estudar mesmo, deslanchar. Não pode ficar prendendo ele ali na sua aula, porque minha aula é só isso aqui e não vou passar outra coisa. Não, você tem que fazer com que ele, né, vá no ritmo dele. Estimular o aluno a ler, a pesquisar, buscar novas informações em materiais extra-classe, de forma que ele aprenda a estudar pesquisando. E assim possa extrapolar os conteúdos regulares, seguindo seu próprio ritmo. Né? Passar muita atividade para ele fazer em casa, para ele pesquisar, porque esses alunos, geralmente, eles são autodidatas, eles aprendem sozinhos. Então, quando você passa uma pesquisa para esse aluno, ele vai aprender. Estimular a utilização de processos cognitivos complexos, como pensamento criativo, análise crítica. Por exemplo, você faz uma interpretação de texto ali com os alunos, com ele você já pode pedir para ele fazer uma redação daquele tema, fazer uma análise crítica, fazer uma resenha. Tudo isso ele pode estar fazendo além do que foi passado na sala de aula. Estimular discussões amplas sobre fatos, questões, ideias, buscando aprofundamento do nível de complexidade de análise, comunicação, tomada de decisão, organização do pensamento e raciocínio lógico, planejamento, entre outros. O fato de ter altas habilidades pode dificultar a convivência entre os pares, por isso é de grande importância que a interação e as habilidades de comunicação interpessoal constituam objetivos de ensino de igual importância aos demais conteúdos curriculares. Não é porque essa criança ela é superdotada, ela é mega inteligente, que ela vai ter uma interação boa, não. Às vezes, ela tem uma péssima comunicação visual, ela tem a péssima, né, comunicação com os colegas, a questão do manejo social ela não tenha. Tá? Inclusive, existe muito autista que é superdotado. Tá? Eu estava lendo mesmo ontem um documentário, né? Estava assistindo, na verdade, documentário, e uma cientista que se formou, né, na USP, ela fala 5 línguas, ela já fez doutorado, ela fez pós-doutorado no Japão, e ela foi diagnosticada aos 37 anos com autismo, né? E ela falou que realmente ela não gosta de interagir, ela não gosta de receber visita, ela não gosta de visitar, ela não gosta de relacionar com ninguém, ela não tem namorado, ela não relaciona-se muito bem com a família, ela gosta de ficar mais no canto dela. Então, isso aí a gente pode ver, porque na escola, então, ela não foi, né, incentivada, ela não foi trabalhada essa habilidade com ela. Então, o nosso aluno, a gente pode estar tentando fazer isso. Às vezes, ele é tratado diferente, porque ele é muito inteligente. Não, mas ele é uma criança de 10 anos, ele tem que brincar com criança de 10 anos. Ele tem que ter essa interação com né, da mesma faixa etária. Estimular o envolvimento em atividades cooperativas, ou seja, ele ajudando o colega ajudando ele. Estimular o desenvolvimento do respeito pelos demais seres humanos, independentemente de suas características, talentos e competências, para ele não ter que achar que ele é superior a alguém porque ele tem uma facilidade melhor, né, uma facilidade maior com aquele conteúdo, que ele tem que, né, humilhar os coleguinhas, né, usar termos pejorativos com os colegas, não. Ele tem que ficar ali, ó, né, sendo respeitado, respeitar. Um aluno com altas habilidades pode se tornar alguém impaciente com pessoas que possuem um ritmo diferente do seu. Desta forma, é importante tratar do desenvolvimento e da prática do respeito humano enquanto conteúdo curricular. Como eu falei, às vezes ele não tem paciência para o coleguinha. Por exemplo, você chegou na sala de aula, passou um trabalho, 30 alunos, aí vamos fazer grupos de 5, vai dar 6 grupos de 5. Aí ele já não quer fazer grupo com ninguém, porque ele quer fazer sozinho, porque aqueles alunos, coleguinha dele ali, não tem o mesmo, a mesma velocidade de processamento mental como a dele. Então, às vezes, ele quer fazer sozinho. Eu vou fazer sozinho.
Não, tem que trabalhar isso, né, na sala de aula, para que ele possa ter essa interação também. Porque hoje é considerado uma inteligência social, saber se relacionar com as pessoas. Isso também é uma forma de inteligência. E quais são as adaptações para atender necessidades especiais em alunos com transtornos globais do desenvolvimento? Tá? Agora que a gente vai falar daqueles alunos, né, dos nossos alunos com autismo, a síndrome do X. De modo geral, a atuação do professor deve visar a potencialização do desenvolvimento cognitivo, emocional, social e psicomotor nas relações sociais, nas adaptações organizativas e no desenvolvimento emocional, dentre várias citamos. Primeira, é importante que o professor estabeleça claramente com os alunos os limites necessários para a convivência no coletivo. É fundamental que seja identificada a forma mais adequada de comunicação para cada aluno, de forma a permitir que ele trabalhe com compreensão, com prazer e maior autonomia possível. Porque os autistas, às vezes ele tem muito problemas mesmo de convivência. Ele não vai querer brincar com o coleguinha, ele não vai querer fazer tarefa com o coleguinha. Só que também a gente não pode jogar a responsabilidade toda na escola, toda no professor. Esse aluno tem que ser investigado, tanto que para ele ter um professor auxiliar na sala de aula, ele tem o quê? Que ter um laudo. E esse laudo garante a ele, né, ter um acompanhamento pelo SUS, por um psicólogo, por um pedagogo, por um neuropediatra, né, por uma equipe realmente que vai incentivar isso, não é só a escola. Não estou falando aqui que a gente vai fazer milagre, né? O professor não vai fazer milagre. E essas adaptações aí que o MEC, né, orienta, é para que diminua essa distância aí, né, do que realmente essa necessidade especial dos alunos seja mais fácil de ser alcançada, né? Tanto o professor auxiliar, o professor regular e a equipe que acompanha ele. É importante que o ensino seja individualizado, quando necessário, norteado por um plano de ensino, ou seja, tudo tem que estar no meu plano. Eu não vou chegar na sala de aula e inventar nada em cima da hora, tudo tem que ser com planejamento, que reconheça as necessidades educacionais especiais do aluno e a ela responda pedagogicamente. É importante que o aluno possa, sempre que possível, relacionar o que está aprendendo na escola com as situações de sua própria vida. Ou seja, se ele vai para a escola aprender multiplicação, e ele não vê isso na vida dele, ele não vai aprender, né? Isso não vale só para um aluno né, com deficiência, mas vale para todo e qualquer aluno. Por que que os jovens estão abandonando a escola? Porque eles não estão vendo sentido na escola, eles não estão aprendendo coisas da vida na escola. Por exemplo, se eu dou a aula de matemática, eu tenho que levantar problemas que ele pode estar resolvendo, por exemplo, no mercado, né? Se ele vai no mercado e ele faz uma compra, ele tem que saber somar, né, aqueles valores para saber quanto que ele vai gastar. Por exemplo, a mãe dá para ele R$20, aí fala que ele tem que comprar vários itens, ele tem que saber mais ou menos quanto que né, a aproximação do preço para ele chegar naqueles R$20, né? Aprender multiplicação, aprender tudo na vida tem que ter a relação com o que está fora da escola também, né? O professor precisa estruturar o uso do tempo, do espaço, dos materiais e a realização das atividades, de forma a diminuir o máximo a ansiedade em um ambiente complexo que pode representar para esse aluno. Por quê? Essa questão da ansiedade, porque muitas vezes eles não se aguentam, né? Eles são bem agoniados, eles querem tudo para ontem. Então, o que é ideal, você sempre tá a questão do tempo, do espaço, isso tudo você vai fazer aqui no planejamento, para não ter surpresa na hora, né? E tentar diminuir a ansiedade desses alunos, né? Acalmá-los, deixá-los mesmo bem... questão de mais sociabilidade, né? Tudo é questão de administração da sala de aula mesmo. Estimular o aluno a saber ouvir, levá-lo a refletir sobre seus atos e suas consequências. Porque muitas vezes,
eles brigam muito na sala de aula, né? Então, tem que saber mesmo lidar, né? Tentar apaziguar. Nem sempre, né? A gente pode estar contando com o orientador dentro da sala de aula, ou estar toda hora tirando aluno da sala de aula, mas sempre tentando fazer com que ele reflita, né? Os colegas reflitam sobre ele, que ele tem uma deficiência, né? E que todo mundo tem que compreender que para ele não é igual como para as outras pessoas, uma determinada situação. Criar condições para o uso, criar condições para que o aluno possa expressar verbalmente e de outras maneiras seus sentimentos. Oferecer alternativas diversificadas para diferentes problemas, desenvolver a consciência corporal, buscando conhecimento de si mesmo do que rodeia. Por exemplo, conhecer seu corpo, saber que não pode estar, né, deixando os coleguinhas pegar no corpo dele, em partes que ele não gosta, saber respeitar as coleguinhas também, saber que tudo tem limite, conhecer o seu corpo, conhecer o corpo do colega, proporcionar atividade em que as possibilidades de sucesso sejam mais frequentes que o fracasso. E aí eu quero passar um videozinho para vocês aqui, também é bem curto, tá? Ele é rapidinho, até para a gente dar uma diversificada aqui. Como você viu, para a professora Rita de Cássia Arruda, a motivação para incluir transcende questões legais e estruturais. Depois de anos trabalhando com crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, ela percebeu que, embora esse trabalho seja intenso e envolvente, a satisfação com bons resultados é muito grande. Vem daí sua forte ligação com seus alunos e com o universo das pessoas com necessidades educacionais especiais. Também não podem ser esquecidas as razões de ordem pedagógica e social. Estar na escola e ter um convívio com o ambiente escolar são fatores que dão aos alunos especiais a possibilidade de avançar no conhecimento e ter uma vida de melhor qualidade. O isolamento tem efeitos nocivos de toda ordem sobre qualquer pessoa. A vida em sociedade e a busca pelo conhecimento são marcas registradas do ser humano ao longo de sua história, que estão presentes também nos alunos especiais, que, conforme suas limitações, também precisam de interação e de aprendizagem. Vamos conhecer com a professora Emiliane Rezende mais detalhes sobre a importância social e pedagógica da educação inclusiva. A educação inclusiva é importante principalmente para essas pessoas que são incluídas, porque elas começam a se ver como parte também dessa sociedade, parte dessa comunidade escolar. São pessoas que são gente e podem frequentar os mesmos lugares que os outros, mesmo tendo algumas limitações, sejam elas físicas ou intelectuais. Então, a importância primeira é isso, né? Mostrar que eles são iguais, apesar de se comportarem e aprenderem de maneiras diferentes. A tendência dessas pessoas, por se saberem diferentes, é sempre ficar desconfiados. Então, quando eles chegam à escola, nos primeiros dias, nos primeiros momentos, ou quando eles conhecem colegas novos que vêm chegando em outras épocas, é sempre ficar desconfiado, achando que essa pessoa está me olhando, essa pessoa está me julgando. E depois, com o passar do tempo, é muito interessante ver como que eles já estão à vontade, como que eles realmente, não é só uma fachada, né, de que aqui a gente recebe vocês. Eles realmente começam a fazer parte dessa comunidade. E dentro dessa questão, tem também uma parte no currículo que a gente chama de AVD, Atividade de Vida Diária, que eles vão aprender coisas muito comuns.
que as próprias famílias ensinam para os demais, mas que eles podem aprender aqui com a gente, como atravessar uma rua, fazer uma compra. A gente faz simulações disso na própria cantina, dá um recado, sempre a gente está pedindo, vai na sala da professora tal e diz para ela isso, isso, isso. Então eles vão se vendo como capazes e aí eles vão descobrindo o seu potencial. Essa é a parte bem interessante da inclusão. Outro aspecto de grande valor da inclusão diz respeito à diversidade. O convívio na diversidade, em que o respeito à diferença está presente e até mesmo a valorização das diferenças, deve fazer parte da educação na formação para a cidadania. Aos alunos com alguma deficiência, que fazem parte de uma minoria, deve ser garantido o direito de não serem excluídos de um bem que é público, a educação. Por outro lado, o convívio costumeiro na diferença tende a diminuir preconceitos e quebrar tabus, ajudando na construção de uma sociedade mais justa. Os alunos passam a conviver com colegas com algum tipo de deficiência, reduzindo e até eliminando ideias preconcebidas, passando a enxergar com mais respeito aqueles que anteriormente lhes pareciam estranhos. Não há dúvidas de que educação inclusiva não apenas atende à legislação vigente, mas também oferece, ao lado de grandes desafios, a possibilidade de beneficiar pessoas que até então eram excluídas e de fomentar uma consciência cidadã de respeito às diferenças. Eu levei 10 anos para ficar um expert no mercado financeiro. Pessoal, estão me ouvindo? Então tá, o vídeo era esse, bem curtinho, tá? E aí, o que é que essa professora fez de diferente, né? Ela realmente viu os alunos especiais, né, os alunos com deficiência, e tenta fazer a diferença lá na escola dela. Ela tenta fazer algo diferente, ela se preocupa com aquelas crianças, né, e ela vê que realmente uma sociedade com igualdade social só pode ser possível, né, com as nossas crianças, desde a educaçãozinha infantil, lá na creche, começa a respeitar essas diferenças. Porque nenhuma criança nasce preconceituosa, ela adquire isso aí aprendendo com os pais, com a família, né, com a comunidade. Então, o dever do professor é justamente ensinar essas crianças a respeitar, né? Esse é o primeiro ponto, respeito, né? Todo mundo tem que se respeitar. Então, quanto isso não acontece, nós não vamos ter uma sociedade igualitária, como desde 1988, lá na Constituição Federal, que já se pedia isso. E até hoje a gente ainda vê a questão do preconceito, né, a questão da indiferença, a questão de não saber lidar com essas crianças. Então, isso é muito importante, tá? E aí eu vou continuar aqui, acho que está acabando o slide, mas aí eu volto agora, só um minutinho. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco, né? Vamos pensar um pouco. Embora as classificações, as terminologias sejam criadas para facilitar o trabalho educacional e, de certa forma, dinamizar os procedimentos, sabemos que podem também gerar consequências negativas quando são utilizadas para rotular, discriminar ou até mesmo disseminar ideias preconceituosas e pejorativas em relação aos indivíduos que dela fazem parte. Ou seja, quando eu falo, esse aluno tem deficiência visual, esse aluno tem deficiência auditiva, né? Esse tem autismo. A gente tem que ter cuidado, porque essas classificações, elas foram feitas para ficar mais fácil para a gente estudar sobre aquele grupo,
Mas a gente também não pode simplesmente rotular. Ah, mas esse menino não é capaz porque ele é surdo, porque ele é cego, né? A gente não pode estar rotulando. Ah, eu vou dar sempre nota boa para esse aluno porque ele está vindo para a escola, mas não está fazendo nada, ou não tem professor auxiliar, ou eu não estou fazendo nada para ele, para mudar a vida dele, né? Então, esse é o meu papel, tentar mudar a vida dele, tentar fazer com que a escola faça sentido para ele. Então, a gente tem que parar, né, de disseminar mesmo essas ideias preconceituosas e cortar lá o mal pela raiz. Sabemos que as palavras não são neutras ou imparciais. É importante reafirmar que as necessidades especiais não se referem às limitações apresentadas pelas pessoas, mas sim às exigências de ampla acessibilidade que realmente possa oportunizar condições de independência e autonomia desses indivíduos. Ou seja, essas necessidades especiais não quer dizer que a pessoa tem aquela limitação e deve ser enxergada somente por aquela limitação. Às vezes ela tem outros quesitos que ela é muito melhor do que outros ditos normais, crianças normais, mas a gente, às vezes, se pega só naquele fato dela ter uma deficiência, né? A questão já vai ali no preconceito mesmo, né? Por exemplo, quando você passa na rua, que você, né, vê um cadeirante, e aí ele tá namorando, né, e aí você já fica, nossa, aquela menina, isso aí, na hora que a gente vê aquela questão do preconceito, já vem na cabeça da gente, já está intrínseco, né, essa questão, né, principalmente para os nossos alunos. E questões para reflexão, que aí vocês ficam com essa reflexão aí. Não podem, de acordo com Rosa Blanco, não podemos esperar que todas as condições existam para começar a inclusão, porque senão nunca começaremos. A inclusão é um processo gradativo que leva tempo, que é complexo, que tem que ser construído aos poucos, assim as condições fazem parte do próprio processo. Ou seja, se a gente for esperar que o governo faça tudo, que a escola faça tudo, que só a família faça tudo, não vai ter essa inclusão. Se vocês for esperar que todo mundo esteja consciente, nunca vai acontecer a inclusão, porque ele é um processo que é gradativo, é aos poucos que vai se construindo e se leva tempo. Então, se a gente começar a trabalhar nossas crianças hoje da educação infantil, elas vão se tornar uns adultos, né, melhores, adultos que vão saber respeitar as diferenças. E isso vai fazer com que a nossa sociedade avance realmente. Tá? E, por fim, acabou a apresentação. E aí, eu gostaria de saber, né, de vocês, alguma dúvida. Queria ouvir vocês aí, podem digitar, podem estar falando. Eu vou deixar a atividade lá no grupo, tá, pessoal? São 9 questões, mas são todas de marcar. Eu não deixei nenhuma de estar escrevendo coisas, não, tá? Por enquanto. A gente ir mais tranquilamente, ok? E aí eu vou dar 8 dias para vocês estarem me mandando de volta. Aí eu coloquei lá meu WhatsApp e meu e-mail, para vocês estarem respondendo e mandando para mim, tá ok? E é isso. E aí eu queria que vocês comentassem alguma coisa. Alguém tem dúvida, pode estar perguntando agora. Obrigada. Muito bem, obrigada. Que bom que vocês gostaram. E aí, eu quero que vocês já vão colocando o nome aí de vocês, tá? Pra gente fazer a nossa frequência, mas não precisa sair. Vamos lá. Quem quiser perguntar alguma coisa aí, eu estou à disposição, tá ok? Eu só vou parar aqui de gravar, tá bom?